Beleza, galera? Isso aí, pessoal curtindo o canal do Fábio Fidelix. Vou falar sobre esse assunto que você viu aí na capa do vídeo, né, na thumbnail, sobre o Galvão Bueno, né? Porque começam algumas especulações, né? O que se sabe? Que o Galvão Bueno não vai renovar o contrato com a Globo, que termina no final do ano, ou seja, após a Copa do Mundo do Catar, o Galvão está livre, né? Não vai haver a renovação, isso já foi divulgado, inclusive, pela TV Globo. E que ele teria um contrato assinado com a empresa do Felipe Neto, do youtuber, né? O Felipe Neto e também do João Pedro Paes Leme, que trabalhou inclusive com o Galvão Bueno na Rede Globo, em futebol, principalmente em Fórmula 1. Então isso é o que se sabe, mas aí eu fico perguntando, fica essa questão, né? Eu me pergunto, será que o Galvão não vai para uma outra emissora de TV? Não, como fez o Fausto Silva, como fizeram outros profissionais, né? Tem uma lista interminável de profissionais da Rede Globo que deixaram a empresa e foram para a Band, foram para o SBT, foram para a Record, ou para as outras emissoras, ou talvez até para o streaming, como, né? Foi informado, foi noticiado aí que o Galvão assinou esse contrato então com a empresa do João Pedro Paes Leme e do youtuber Felipe Neto. Mas será que ele não vai para uma Band, para uma Record, para um SBT? Mas aí eu fico pensando também, né? A gente tem que analisar o caso a caso. O SBT, por exemplo, o que ele tem para oferecer para o Galvão Bueno em termos de competições? Tem o quê? A Libertadores, o SBT perdeu, né? A última temporada. Quer dizer, a partir de 2023 tem a Sul-Americana, Copa Sul-Americana. A Liga dos Campeões da Europa, eu não sei se continua ou não no SBT, eu não tenho a informação sobre esse contrato, se aconteceu a renovação, se vai ficar no SBT ou não, mas fez, aliás, uma belíssima cobertura em 2022 da final da Champions League. Seria interessante. Mas não tem Campeonato Brasileiro, não tem Paulistão, não tem Campeonato Carioca, não tem Seleção Brasileira, não tem Fórmula 1. Então você vê que, será que é interessante? Será que isso seria sedutor? Uma proposta do SBT seria sedutora, não digo nem financeiramente, mas em termos de competições, né? O que o Galvão pode narrar no SBT? E a Band? A Band está lá de volta com o Show do Esporte, né? Que fez tanto sucesso nos anos 80 e 90, agora voltou, né? Um novo Show do Esporte, mas não tem competições, né? A Band fez a final do Mundial de Clubes, mas isso é uma coisa esporádica, né? Não se sabe se a Band vai conseguir isso todo ano, acho bem complicado. Tem a Fórmula 1, tem Fórmula 1 na Band. Mas não tem seleção brasileira. É bom lembrar que nos últimos anos, né, um bom tempo já, o Galvão só fazia Fórmula 1 e seleção brasileira, só entre aspas, né, Fórmula 1 e seleção brasileira na TV Globo. Mas também a Band não tem movimentação nenhuma, a gente não percebe, não vê nenhuma movimentação na Band para adquirir direitos de jogos de seleção brasileira, de Copa do Mundo. A última Copa que a Band fez, de forma sublicenciada, né, junto à TV Globo, ela comprou os direitos junto à TV Globo, foi em 2014 no Brasil, porque 2018 foi exclusividade da Globo em TV aberta. Então, para 2026, 2022, o Galvão vai fazer, né? Ainda pela Globo, sua última competição. E aí, 2026, será que a Band vai adquirir? E outra coisa, 2020, estamos falando de 2026, né? Copa do Mundo. O Galvão, né? Já não é uma criança, já é um narrador veterano. Será que até 2026 ele já teve várias vezes problemas com a voz, né? Já não é mais aquele Galvão dos anos 80, 90, já não tem mais a mesma potência, tem narrado de forma mais tranquila, tal, dosando, né, sua voz. Então são essas questões, né? Para o SBT nesse momento seria difícil, para a Band. E aí a Record tem o quê? A Record fez Olimpíada com exclusividade em Londres em 2012, depois já não fez mais com exclusividade, né? No Brasil. Sim, porque foi aqui no Brasil. Aí a última Olimpíada, seria 2020, devido à questão sanitária, foi realizada em 2021, a Record não fez, né? Só na Globo, TV aberta. Então, tem Paulistão, o Carioca ainda não está decidido se continua ou não na Record, mas só o Galvão vai para a Record para narrar Campeonato Paulista. Até o Pan-Americano está ameaçado, né, a Record de não transmitir, o próximo Pan-Americano, quer dizer... Então, e no streaming, né, nessa empresa do João Pedro Paes Leme e também do Felipe Neto, será que o Galvão vai narrar o que nesse streaming? Vai ter seleção brasileira? Vai ter Fórmula 1? Não, provavelmente não. Então fica essa questão, né? Eu acho que se o SBT continuasse com Libertadores, tendo Libertadores e Liga dos Campeões, seria interessante. Se a Band, além da Fórmula 1, que aliás garantiu a Fórmula 1 para mais temporadas aí, né? Mais 3 temporadas de Fórmula 1 na TV Bandeirantes, se tivesse seleção brasileira, né?
Tudo bem, tem o Sérgio Maurício lá, aí é uma questão para se pensar, né? Você vai tirar o Sérgio Maurício e colocar o Galvão, mas enfim, sabe que na TV, no rádio, tudo acontece. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Tem muita questão comercial também e tal. A Band seria, né? O ideal se tivesse seleção brasileira, mas não tem, só tem a Fórmula 1. Então o Galvão iria para a Band para fazer Fórmula 1. Aliás, o Galvão, ele, quando foi para na Globo em 81, ele foi contratado junto à Band. Ele era da Bandeirantes. Chegou a fazer Fórmula 1 lá, 1 ou 2 temporadas, quando a Globo perdeu o interesse, a Band adquiriu os direitos, e o Galvão fazia Fórmula 1, até chamou atenção, fez um bom trabalho lá, narrava alguns jogos de seleção brasileira e tal, e acabou indo parar na Rede Globo em 81. E aí? Qual a sua opinião, Galvão? Band, Record, SBT, alguma outra opção? Difícil, né? Qual outra opção? Vai pro streaming mesmo? O que ele vai narrar daqui pra frente? Futuro do Galvão Bueno a partir de 2023. Manda aí sua opinião e não se esqueça de fazer a inscrição no canal do Fábio Fidelix. Abraço!